Olá, muito bom dia. Sejam bem-vindos ao nosso programa de hoje. Muito obrigada, meu amigo Nelson Júnior. Vai para o seu descanso e a gente segue por aqui nesta manhã de domingo super especial. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui em nosso estúdio o Victor Park. Ele, gente, que é responsável por trazer a Samsung para o Brasil e também já foi presidente da Hyundai. E a gente vai conversar com ele e vai saber um pouco da carreira. E ele tem muita história para contar. Bom dia, Victor. Bom dia. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado por me receber. Bom, quantos idiomas você fala fluentemente? 6 idiomas. Português? Português, inglês, coreano, francês, espanhol, italiano. Bom dia em todos esses idiomas. Já vou começar um desafio aqui. Vamos lá. Bom dia. Buongiorno. Buenos dias. Bonjour. O que mais falta? 안녕하세요. Tem mais qual que é? Não, Falta mais um. Sim, mas qual que é? Bom dia que eu falei? Porque, ó, buenos dias, bonjour, good morning. Good morning, o inglês, olha só. São muitos idiomas e assim, você já viajou por todo o mundo, né? Sim. Só conta um pouquinho pra gente, você gastava um passaporte a cada quanto tempo? Cada 1 ano e meio. 1 ano e meio, mas por quê, Victor? Porque eu trabalhei por 6 anos como vice-presidente de estratégia de planejamento global da Hyundai. E a Hyundai está em 55 países. Eu conheço mais de 70 países. Olha, né? Só. Tipo, uma das coisas engraçadas é que na América Latina só faltavam as 2 Guianas para... É que nem um jogo de War. Eu queria poder falar que eu conhecia a América Latina inteira. E eu visitava todas elas, mas as Guianas não tem que fazer. A Guiana francesa e a Guiana holandesa são basicamente prisões. Então, o que aconteceu? Eu estava em Pará, no Brasil, e eu falei, eu vou visitar, pela regra de turismo, você tem que passar 24 horas para poder falar que realmente conheceu. Eu não consegui nem ficar 24 horas, mas eu falei, pelo menos eu conheci. Conheceu. Ninguém foi embora. Ou seja, fechou tudo. Eu fechei a América Latina, a Central eu conheci porque pro trabalho, as Américas eu conheço, Europa, tirando os guistãos, que eu conheço, Uzbequistão, Afeganistão, esses eu conheço, mas tem alguns questões também que eu não conheço. Mas é que são 192 países, eu conheço 75, 76. Tá quase, falta um pouco. Falta um pouco. Pergunta, qual é o único brasileiro que conhece todos os países de verdade? Qual? Qual é o único brasileiro? Qual é o nome do ex-presidente da FIFA, do Brasil, o João Avelange? Ele conhecia tudo. Ele conheceu todos os 192 países de verdade e a única mulher, uma das poucas mulheres no mundo, é a esposa dele. Olha só. E assim, você é coreano. Sim, nasci na Coreia. Mas como fala o português fluente, assim, você foi criado no Brasil? Explica pra gente. Não, eu vim para o Brasil aos 6. 6 anos. Aos 6 anos, fiquei até os 11. Aí fui para os Estados Unidos. Aí cresci nos Estados Unidos. Aí foi no pinga-pinga, eu voltei para o Brasil, estudei um pouquinho aqui. Depois eu me mudei de volta para França. Eu fui para a França. Aí eu estudei também nos Estados Unidos. Eu sou basicamente um como é que fala? Um nômade. Isso. Um nômade. E assim, por que sua família escolheu o Brasil? Sua família veio para cá também, Victor? Sim, o meu pai, na época, ele tinha vindo ao Brasil, no começo dos anos 70, para conhecer a tecnologia de Itaipu. O Brasil, naquela época, no começo dos anos 70, o Brasil era um país do futuro. Tanto é que, no começo dos anos 70, a Coreia tinha um PIB do Senegal, era paupérrima. Sim. E o Brasil já era relativamente bem rico. Então, o Brasil tinha o dobro do PIB da Coreia, imagina. Então, eu me lembro, nunca vou esquecer isso. A minha primeira visão do Brasil, quando eu cheguei no Brasil, o meu pai e minha mãe, os dois eram bem de vida na Coreia, e nós tínhamos um importado alemão que era o Fusca. Mas na Coreia, ó. E quando eu chego no Brasil, a minha visão, eu cheguei em Congonhas, aquele mar de táxis Fusca. Eu falei, esse país é que não brasileiro quando vai para Londres, para a Alemanha e vê só táxi Mercedes. Sim. Aí acho que o país está... Outra coisa, a Coreia nós nunca tivemos frutas. Eu, em 2009 ainda, quando eu voltei para a Coreia do Sul, uma banana custava $1. Olha só. Ok? Eu chego no Brasil, eu me lembro as coisas quando eu era pequenininho. Primeira feira que eu vi,
que as pessoas literalmente davam, falavam, experimenta. Aquilo era uma novidade para você. Falava, gente, que país é esse? Que riqueza é essa que eles estão dando? Até agora, em 2011, não é agora, não é pouco tempo, eu recebi como prêmio de performance da Hyundai, eu recebi uma caixa toda bonita, com laço e tudo. Eu abri a caixa, era uma dúzia de laranjas. Olha só. Eu olhei e falei, o que é isso? Porque eles sabem que você gosta de fruta por esse motivo, não? Não, imagina, eu falei, que prêmio, que presente estúpido é esse? Uma dúzia de laranjas, encaixotada, uma coisa. A caixa para mim parecia mais cara. Aí eu falei para minha secretária, falei, por que eu recebi isso? Piada? O que é isso? E ela falou, nossa, presidente, eles realmente te dão. Eu falei, como? Porque essa caixa custa $250. Lá. Na Coreia do Sul. Quer dizer, lá é uma joia. É um presentão. E como você já acostumou com a realidade brasileira, era uma dúzia de laranjas. Aí parecia uma piada de mau gosto. Aí você disse, eu conheço um país tropical. Exato. Então, tipo você, no Brasil nós temos, se a gente começar a brincar, só de banana, nanica, nós temos 5, 6 tipos de banana. Lá tem uma banana. Laranja, temos alguns tipos também aqui. Bahia, Lima, Isso. Laranja. Olha só, um tipo só. E assim, como você trouxe para o Brasil a Samsung? Aí você se formou em administração e começou a fazer essa carreira como diretor de grandes empresas. Não, a história é mais engraçada ainda. Eu estava na GV. Entrei na GV, passei no vestibular. Naquela época, Getúlio Vargas era a faculdade de administração mais renomada do Brasil. Certo. A porcentagem eram 170 candidatos para uma vaga. Nossa, olha só. Não era nosso, era ok. Porém, o grande vestibular da turma era o trabalho, como é que diz? O trainee program, o programa de trainee do Citibank. Olha. Que estava 1.800 pessoas para um. Nossa. Então você acha que ver uma coisa? Ok. Eu entrei no programa de trainee do Citibank. Olha. Então o processo era, eu fazia GV no 9 de julho, Paulista ia fazer o processo. Do nada, aparece a mamãe e chega no português dela e fala, Vitor, amigo da família está entrando no Brasil, ajuda. Que seria? Samsung. Olha só. Aí o que aconteceu? Isso em que ano, mais ou menos? 1991. 91, década de 90. A Samsung, naquela época, o Brasil estava sofrendo, indo pelo processo de aquele protecionismo do mercado. Sim. Então, tínhamos uma reserva de mercado nos eletrônicos, certo? E ela entrou com qual produto? Porque a gente conhece hoje muito... a Samsung era um contrabando, só contrabando. Eu entrei na empresa, ela controlava o contrabando de Cidade Leste e de Miami. Olha. A Samsung que eu conheço, quando eu instalei a Samsung, eram 3 brasileiros, 3 coreanos e eu. Era um escritóriozinho meia boca na Paulista. Quando eu fui conhecer, eu cheguei para minha mãe e falei, mãe, eu sou a Getúlio Vargas, consegui o programa de trainee no Citibank, você quer que eu trabalhe com contrabando? Mas sua mãe sabia o que estava fazendo. Olha, sua mãe sempre sabe. Aí a resposta da minha mãe, não, ajuda a família. Família, pronto. Não, mas não é que eu, família, como se for eu sou da família da Samsung, mas tipo, ajuda os coreanos. Ok. Então, eu sempre brinco, eu falo nas minhas palestras, a diferença de um visionário e um sonhador é o resultado. Porque por um ano, eu fui todo alvo de piada de todos os meus amigos. Olha Porque só. os meus amigos falavam, Vitinho, tudo bem? Você tem algum fax para vender? Você está com um contrabandinho para vender? Que era a época do fax, né? Era facsímile, né? E a fama da Samsung era o seguinte, é um produto bom, barato, porém se quebrar, ferrou porque você não tem... É um produto que não existe no Brasil. Olha, isso na década de 70, olha a diferença. 90, né? Olha a diferença hoje, da década de 90 para cá, como eles conquistaram o mercado mundial, então, né? Aí, naquela época mesmo, a Samsung era a 13ª maior empresa eletrônica do mundo. Agora nós somos a segunda. E a diferença é essa visão. A Samsung entrou, como qualquer empresa entra, ela entra engatinhando, aprendendo os processos. Então, nós tínhamos todo o processo de a proteção do mercado. O Brasil poderia ter sido uma das maiores potências eletrônicas do mundo.
Mas esse protecionismo, essa reserva de mercado, em vez de ajudar e incentivar o processo, ela literalmente engessou o sistema. Todas as empresas líderes desse ramo naquela época, Microtech, Prológica, todas elas estão quebradas. Quebradas não existem mais. Somente a Samsung que conseguiu... Não, é que a Samsung é coreana, a Samsung é estrangeira. Estou falando de todas as empresas nacionais que tiveram todos os benefícios do mundo. Que a Samsung não teve na época. Nenhum. Elas estavam bem aqui no Brasil. Né? Nós não tivemos nenhum. Nós fomos, assim, nós pagamos todos os preços que devíamos pagar. Fizemos todos os joint ventures. Eu organizei o joint venture entre a Samsung e a Brastemp, joint venture entre a Samsung e a Gradiente, a joint venture entre a Samsung e a Sharp. Então, e as empresas que o Brasil poderia ter sido beneficiado, porque esse conceito de protecionismo, ele é criado para proteger o mercado de grandes corporações que entram para morder todo mundo. Mas, infelizmente, não foi isso que aconteceu no Brasil. Essas pessoas, em vez de aproveitarem esse boost para realmente se protegerem e ficarem prontos para ir para o mercado de fora, eles começaram a servir para o mercado interno. A última geração, a geração velha, cobrar caro e ganhar dinheiro. Então, e não conseguiram sobreviver. Claro que não, porque quando abriu o mercado, o que acontece? Você não tem um produto bom. E não consegue concorrer com quem está vindo de fora. Não. Ou seja, quem vem de fora ganha o mercado. A gente vai parar um pouquinho, é o tempo de você tomar uma água, um café. E, gente, a história do Vitor não para por aí. A gente tem que chegar ainda na Hyundai, que ele foi presidente e ele vai contar um pouquinho também como tudo isso aconteceu na vida dele. É daqui a pouquinho no Record Entrevista. E o nosso programa de hoje já está de volta. A gente está conhecendo um pouquinho da história do Vitor, contando um pouco da carreira dele, como a Samsung veio para o Brasil, que ele ajudou através dele e hoje é essa potência. Mas agora vamos chegar nos carros, que a gente estava batendo um papo aqui antes. Você sempre foi apaixonado por carros? Sim, eu sempre fui, mas deixa eu dar um esclarecimento. Eu não fui presidente do grupo da Hyundai Motors. Eu fui presidente do grupo Hyundai. Sim. O grupo Hyundai são todas as Hyundais. Sim. Eu tive até um mal-entendido, teve uma época que eles acharam que eu era presidente da Hyundai Motors, colocaram no Google, não apareceu a minha cara, falou, esse bicho está mentindo. Não. É geral, porque ela tem vários produtos. Nós temos quase 32 divisões diferentes. Nossa, carros é a mais conhecida. Não, é a mais conhecida, porém a Hyundai, nós temos o segundo maior estaleiro de barcos do mundo. Olha só. Temos quase 4 milhões de containers rodando no mundo. Nossa. Nós temos uma divisão de maré mercante, nós temos quase 130 navios. Temos uma divisão de hotéis, divisão de shopping centers, divisão de postos de gasolina, maquinaria pesada, que você vê os guinchos, essas coisas que andam por ali. Você tem também uma divisão de aeronáutica, materiais bélicos. Assim, são grandes conglomerados. A própria Samsung também é desse jeito. Mas tudo com o nome Hyundai? Sim. Ou outros nomes? Hyundai Heavy Industries, Hyundai Shipment, Hyundai com alguma coisa. E também temos a divisão que chegou a ser a mais forte entre o grupo Hyundai, que é Hyundai Construction. E não veio ao Brasil, mas ela foi responsável pela construção de quase 20 a 30% de Dubai. Olha só, e como você conseguiu chegar a esse cargo? E é claro, como eu disse, aqui no Brasil os carros é a parte que a gente mais conhece, né? E como foi para você conquistar esse cargo? Mais uma outra história engraçada, porque em 2009 eu estava trabalhando numa outra empresa, um par meu da época da Samsung, naquela época, ele foi contratado pela Hyundai, uma das divisões, para fazer um processo de auditoria para rever todo o processo de beneficiamento internacional, porque estavam com problemas de operações internacionais. E como ele já me conhecia, ele sabia que eu falava várias línguas, que eu me dava bem com outras pessoas de outras nacionalidades, ele me chamou e falou, Vitor, me ajuda, por favor, vem aqui. E eu fui para a Coreia para ficar 6 meses. Olha só. E aí, no primeiro ano já era diretor, no terceiro ano já era vice-presidente e no 5º ano eu era presidente.
Mas assim, quando você viu toda essa potência e todo esse trabalho que você pôde desenvolver, esse crescimento mundial da Hyundai, como é tomar conta de tudo isso? Às vezes, para a gente olhar, é muito complicado, como você diz, todas essas divisões de uma empresa. Assim, no meu raciocínio, é aquela coisa, a diferença entre corporativo e empreendedorismo. Sim. O empreendedor, ele é aquela pessoa que, em português, claro, aquela pessoa que chuta e vai cabecear. Uhum. Mas em corporativo, sempre você tem grupo de pessoas. Sim, sim. Então, o que acontece? Eu vejo o corporativo é uma orquestra. Como se fosse uma engrenagem que ela É tem uma que girar. orquestra. Eu tenho o melhor de todo mundo, um violonista, uma turma de violonistas, e aí eu sou o cara da batuta. Que não deixa desafinar. Ótimo, mas eu tenho que ter o tom, mas eu preciso de ótimos profissionais. Uhum. O empreendedor é aquele solista. Sim. É o solista que, se ele tocar o piano uma nota errada, já dá para escutar, já dá para perceber. Então, é uma diferença. Eu sou e continuo muito bom corporativo. Sim. Eu consigo ver o big picture, a visão grande da operação. Então, essa é uma parte que eu acho assim, muito interessante, porque tem pessoas que falam assim, nossa, como é que você consegue ver tanta coisa ao mesmo tempo? É o meu processo, eu fui criado para fazer isso. Então, a minha cabeça, desde a época da própria da Samsung, o que acontece? Imagina uma Samsung, quando era um moleque de 26 anos, e me largaram e falaram assim, vai, faz o que você faz. E eu fiz. Então, do nada, uma Samsung, ela começou com 7 funcionários, no primeiro ano nós já estávamos com quase 100 e poucos, e fomos indo. A Samsung atual no Brasil tem mais de 15 mil funcionários, fatura 20 bilhões. E na só época, no Brasil. Você obedeceu sua mãe. Ela falou, vai, você foi. Quem não era essa... Olha, básico, pessoal, quem não obedece mãe não vai para frente. Bom, obedece a sua mãe e obedece a sua mulher. 2 mulheres, depois as suas filhas, porque elas mandam. Isso eu falo. E assim, o líder, na sua opinião, ele precisa saber ouvir? Muito. Para poder solucionar com a equipe, como você disse, com o corporativo esses problemas? Muito. E eu falo assim, primeira coisa de um grande líder, ele chama o peito o erro. Todo erro não é dos outros, é teu. Qualquer pessoa que você colocou abaixo de você, o erro é teu, não é dele. Você chama o teu peito e fala assim, errei. Ah, mas não, erro. Porque você não pode... As glórias são dos outros e sempre passe todas as glórias para todo mundo. Saiba ser muito generoso com as glórias e saiba ser muito real com as culpas. A culpa sempre é sua. Se você assumir todas as culpas, é porque você entende que é um grupo. Então, uma das coisas que eu aprendi com as pessoas de maior sucesso, eu conheci... Olha, o pessoal que seguir no meu Instagram, vocês vão ver, eu conheço quase todos os grandes dinossauros. Wozniak, o falecido Steve Jobs, Michael Dell... eles são meus amigos de infância, não. São meus amigos dos anos 90. Carreira ali. E todos eles têm uma coisa em comum. Tirando Jobs, que Jobs era meio maluco, meio... Ele tem 2 Jobs. Um Jobs antes do câncer e depois do câncer. Mas o Wozniak, o próprio Michael Dell, é uma coisa que eu sempre percebi. Eles sempre se responsabilizaram por tudo. Olha que legal. Que ensinamento. Entendeu? Culpa, minha. Erro, meu. Funcionário, não tem. Erro meu. Porque eu coloquei ele lá, eu que tomei a decisão. Ah, não tomou? Então você errou porque você não estava olhando pela decisão. E assim, como você vê a mudança do mercado de todos esses anos que você vem trabalhando no corporativo? Os profissionais de antes eram mais fáceis de lidar do que os profissionais de hoje? Vem de geração para geração. Como você enxerga todo esse modernismo na palma da mão hoje, diferente de quando você começou? Diferentes. Assim, é que eu sou realmente raiz. Uhum. As minhas filhas falam isso, os meus funcionários, todo mundo que se lidar comigo. Eu sou chato. Eu sou literalmente chato. Eu não sou fácil de se lidar. Por quê? Porque eu sou realmente aquela transição. Porque eu não sou baby boomer. Eu sou nascido em 66. Então, a geração baby boomer é uma geração até 64. Sim. Eu sou aquela geração meio perdida, Lost Generation, que eu vi um prep, todo esse processo. Porém, o que aconteceu? Essa geração nova, eles foram expostos às informações. Sim. De uma forma muito
muito brutesca e muito fácil. Eu dou um exemplo desse processo. Eu vi, literalmente, o fax nascer e morrer. Eu sou de uma época que o computador é um computador que não tinha nem memória. E datilografia. Eu aprendi a datilografar com todos os dedos. Também aprendi. Então, todo esse processo. Eu me lembro claramente, claro, quando o mouse nasceu, primeira vez o mouse, eu aprendi a programar, então eu usava todos os dedos no teclado, certo? Uhum. Aí eu fazia assim, funções, ok. Quando o mouse nasceu, eu fazia... Você se sentiu perdido? Não, a minha mão não podia sair do teclado. Aí eu fazia assim. Aí eu falava, esse movimento não é natural, não é, sabe? Porque o processo tem que ser natural. Eu falei, esse negócio não vai vingar. Porque não... Cadê? Eu preciso de 3 mãos, porque 2 aqui, então faz o mouse para enfiar no meu nariz, alguma coisa. Mas isso aqui não faz sentido. E eu me lembro claramente disso, né? E são coisas assim, que são as lições. Porque o mundo sempre evolui. Nós somos de uma época onde você dominava, eu falo assim, Google não era Google, era Yahoo. É, verdade, verdade. As máquinas, a IBM, que agora está quase quebrada, era American Business Machines. Ela dominava o mercado. Quase não existe mais. Xerox não existe mais. Kodak, máquina fotográfica. A máquina fotográfica. A Kodak, ela inventou, numa das divisões, a máquina digital. Era japonesa? Não, Kodak é americana. Americana. Eastman Kodak. E aí o que aconteceu? E quando ela mesma, a divisão dela, inventou a máquina digital, ela falou assim, não, mas isso aqui não vai dar futuro porque eu preciso vender filme. Sim. Tanto é que a Kodak era uma empresa que, em vez de se considerar que era uma empresa de máquina fotográfica, ela falava que era uma empresa de química, de equipamentos químicos. Ela ganhava dinheiro com os filmes, com tudo isso. Com a revelação. Exato. Então o que aconteceu? Ela deixou elas mesmas se quebrar. Isso vai acontecer em várias áreas ainda. Você vai ver isso acontecendo em tudo. Porque nós somos de uma época onde nós tínhamos MSN, se lembra? MSN. Orkut. Orkut, extinto, que querem fazer voltar, inclusive, agora, Sim, né? Mas se lembra que o Orkut foi o primeiro que você tinha que ser convidado? Aí você procurava um amigo, você tem Orkut? Me convida. Me convida, né? Então, o que acontece? Aí, de repente, agora vem Facebook, MySpace, e vai mudando a TikTok. E esse conceito do marketing digital, que eu vou dar palestra sobre isso, essa tecnologia atual é tão absurda que os meninos da MV6, eles conseguem, você pode escolher até o bairro, o foco, aonde eu vou jogar a minha campanha. Olha só. E assim, para a gente finalizar, que eu queria saber muito mais, mas assim, hoje ele é palestrante, ele faz palestras pelo mundo inteiro. E para as pessoas que quiserem conhecer um pouquinho mais sobre a sua carreira, sobre as suas palestras, elas te encontram nas redes sociais. Como saber um pouquinho mais de você? Sim, eu tenho um Instagram, que é @vigview, VIGGYVIEW. Não é um operacional, se vocês estão esperando, é o que a minha filha sempre fala, que é um Instagram besta, porque não é corporativo, eu conto meus causos, eu conto as coisas que aconteceram, eu dou minhas opiniões. Eu acho que no meu processo, eu tenho uma parte muito séria. Para mim, o Instagram é um entretenimento. Sim. Então, até o meu próprio canal, o meu próprio site, não sei como é que fala, ele foi feito para entreter. É uma coisa leve, light, porque eu sempre fui muito chato. Eu sou muito magro. Então, e as minhas meninas morrem de rir porque elas falam, pai, eles vão lá achando que você é sério e você é uma bagunceira. Não, mas é o Vitor leve ali. Exato, porque eu sempre fui muito sério. Né? Então, muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço. E realmente, um ótimo dia para todos. Bom, a última pergunta para você, para a gente finalizar. Você gosta de tecnologia hoje? Adoro. Não, porque você... adoro, mas faço vergonha. Porque as minhas filhas me dão lavada. É aquela famosa frase que todos nós sabemos. Pai. É o famoso pai. Porque eu falo, mas filha, como é que coloca o travessão no negócio, o filtro? Te contar o segredo. Fala. A gente pergunta para os universitários. Exato. Muito obrigada. Adorei o nosso bate-papo. E se você perdeu algum momento aqui desse bate-papo nosso ou da programação da Record,
Record Rio Preto no r7.com. E você continua com a nossa programação nesse domingo. Um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo Record Entrevista.